Olá, pessoal. Professora Ana Carla de volta, quarto e último bloco. Hoje nós recebemos o professor José Lima Santana, professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Sergipe, e ele vem aqui nos falar sobre improbidade administrativa. No bloco anterior, eu deixei ele com a pergunta incômoda de como inovar na administração pública com uma jurisprudência ainda de uma administração burocrática. Como inovar sem ter o medo da caneta do judiciário. Existe uma expressão, professor Zé Lima, para isso, que a gente costuma utilizar na gestão pública, que é o apagão das canetas, né? Entre o Sim. apagão das canetas e a inovação no setor público, como a gente utilizar a lei de improbidade administrativa sem que ela seja um impeditivo à inovação. E eu trago como exemplo duas jurisprudências muito recentes que me causaram um incômodo acadêmico muito grande, mental muito grande. Ela me causou um incômodo, eu ainda não tenho uma resposta para isso, eu estou mais incomodada do que com conclusões, mas duas decisões recentes, uma do STJ e outra mais recente ainda, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, uma que diz que se o ato lesivo ao patrimônio público praticado pelo gestor não foi precedido de má-fé, não gera as punições da lei de improbidade administrativa. E a segunda jurisprudência que me deixou muito incomodada, que eu li, muito recente também, que essa do Superior Tribunal de Justiça, a discussão sobre a flexibilização ou não utilização da possibilidade liminar de restrição ou reserva de patrimônio daquele que esteja processado pela lei de improbidade administrativa para um ressarcimento, a garantia do ressarcimento futuro da ação. O que é que o senhor me fala desses incômodos meus e dos meus alunos? Professora Ana Carla, me permita primeiro fazer uma alusão a um seu conterrâneo, que precisa ser muito mais conhecido no Brasil, porque é muito conhecido na Europa, especificamente na Itália, na Alemanha, mais do que tudo, e em Portugal, que é Tobias Barreto. Tobias Barreto de Menezes dizia que aplicar a lei ao pé da letra pode dar pão, mas não dá honra a ninguém. Professor Té Sampaio Ferraz, aí da USP, ele diz que nós não devemos ir contra a lei, mas podemos ir além da lei. O grande problema nosso do Brasil é que nós ainda estamos no positivismo arcaico do século XIX. Nós ainda ensinamos nas faculdades de Direito este mesmo positivismo arcaico do século XIX. E no que diz respeito ao direito administrativo, aquilo que sedimenta, que alicerça o nosso direito administrativo, quer seja na doutrina, quer seja na jurisprudência, ainda é o que veio de duas ditaduras. Aquilo que veio das disposições do DASP, na ditadura de Vargas, e aquilo que veio exatamente a partir do Decreto-Lei 200, de 67, do regime militar que nós tivemos até 85. Isso é muito ruim. Os nossos doutrinadores, chamados os doutrinadores clássicos, ainda vigentes, são aqueles forjados exatamente entre as décadas de 50 e 60, e talvez um pouco 70. Hoje nós temos doutrinadores que estão tentando fugir deste bloco de concreto que vem sendo a doutrina administrativista e, mais do que ela, a jurisprudência administrativista. Com todo respeito aos nossos membros do Poder Judiciário em todas as esferas, mas seria preciso que estas pessoas se debruçassem um pouco mais, não apenas do direito administrativo, mas também na própria administração pública, fazendo a junção
daquilo que é a ciência da administração com a ciência jurídica, para que nós possamos ter melhores teses, tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais. Esses seus incômodos, esses seus temores, também me incomodam e me causam temor. Nós não temos que ficar cerceados por esse tipo de doutrina e de jurisprudência, porque, como diz Té Sampaio Ferraz Júnior, nós não devemos ir contra a lei, mas nós podemos ir além da lei. Como diz Tobias Barreto, aplicar a lei ao pé da letra pode dar pão, mas não dá honra a ninguém. Então, esses jovens que estão se preparando para amanhã adentrarem no mercado de trabalho, talvez uma parte exatamente da administração pública, precisam ter a firmeza de lutar pelas inovações que a administração pública brasileira está a necessitar. E que essas inovações, dentro da gestão pública, possam também suscitar maneiras de alterarmos a compreensão legislativa, a compreensão doutrinária e a compreensão jurisprudencial. Nós não podemos mais ficar com essas amarras. Chega de um positivismo cego, de um positivismo que olha para o século XIX, ainda com os pés fincados no século XIX e com os pés muito mais alicerçados no século XX. Mas é preciso que nós possamos sacudir as bitolas deste positivismo arcaico, que não tem mais razão de ser neste século XXI. Mas é preciso também que nós tenhamos o cuidado de não ferirmos a lei. Não é o que Té Sampaio Ferraz, por exemplo, diz. Nunca contra a lei. O princípio da não negação do ponto de partida, como diz Té Sampaio Ferraz Júnior. Mas temos que ousar, sim, a ir além da lei. E toda vez que a gente age com os pés firmes, mas indo além da lei, a gente proporciona as mudanças necessárias na legislação, na doutrina e na jurisprudência. Porque se não ousarmos, ficaremos com os pés fincados neste positivismo que ainda, lamentavelmente, é o que se ensina, na grande maioria dos casos, nas faculdades de direito do Brasil. E aqueles que saem da faculdade, muitas vezes muito jovens, vão ser promotores de justiça, vão ser juízes e ficam com a cabeça voltada ainda para esse positivismo cego. Eu não sou contra o positivismo. Aliás, os meus alunos me acusam de ser positivista. Eu digo, não, eu sou um neo-jus naturalista. Eles, não, você é positivista. Porque tem coisas na sala de aula que eu ainda sou meio rígido com eles. Claro, isso é para o bem deles, né? Mas é preciso, sim, inovar. Não percamos isto. A eficiência da administração pública é imprescindível. Claro, e não vamos trabalhar só com a eficiência. Nós temos 5 princípios no artigo 37. Vamos aliar a legalidade, por exemplo, com a eficiência, mas não ficar preso unicamente na legalidade, ou melhor, nem sempre, Ana Carla e alunos, é legalidade. Muitas vezes é legalismo, e todo ismo é prejudicial a quem quer que seja. Professor, ainda nessa linha do que o senhor está dizendo, se a gente pudesse pensar, né, no equilíbrio, essa jurisprudência que tenta flexibilizar, por exemplo, a garantia do ressarcimento, a gente, neste momento, a gente está no momento em que a gente tem acesso à informação, é um momento de democracia, de imprensa livre, de sociedade extremamente ativa, os movimentos sociais, né, os observatórios sociais, as ONGs, hoje em dia expõem muitas coisas que nem os órgãos de controle conseguem descobrir, de repente elas estão muito bem documentadas por um controle social que cada vez mais tem se tornado bastante não só ativo, como entregando documentos com provas, não só com denúncias, mas com provas de ilícitos através da análise dos portais de transparências. Isso é um avançar muito grande da cidadania no Brasil. Então, a gente está enxergando de uma forma que a gente nunca enxergou
todo tipo de iniquidade que se faz com patrimônio público. E especificamente em relação a essa jurisprudência, né? E tem a própria lei de introdução ao Código Civil, que pede que o julgado seja analisado a situação em que o agente político decidiu, em que ali se tentou fazer também uma flexibilização da aplicação da lei ao gestor, especificamente no ponto apagão da caneta e preservação do bem jurídico, que é a moralidade administrativa e o patrimônio público. Qual o pensamento do senhor em relação à não aplicação da lei de improbidade administrativa, se não se conseguir provar má-fé? E eu acho muito complicado você dar ao Estado o ônus, ao Ministério Público, o ônus de mostrar má-fé numa ação de improbidade administrativa. Como é que o senhor pensa isso? O gestor inovador que não agiu de má fé, mas decidiu mal, e ao decidir mal, tentando fazer o certo, causou um dano que hoje se qualifica como improbidade. E, por outro lado, essa jurisprudência, caso ela se consolide, no sentido de que, se o Ministério Público, na ação civil pública, não demonstra má fé, a lei de improbidade não deverá ser aplicada. Como é que o senhor vê esse equilíbrio entre essas duas coisas? E a lei de introdução ao Código Civil no meio? Realmente, em princípio, é extremamente preocupante e complicado buscar esse equilíbrio. Vejamos. Primeiro, o que é má-fé? Nós que somos da área do direito, Ana Carla, o que é má-fé? Quantas expressões vagas nós temos? Me permita brincar um pouco com você e os seus alunos. Me permita, viu? Quando eu era estudante de direito na década de 1970, numa aula de direito penal, a professora Jussara Fernandes Leal perguntou na sala de aula qual o conceito de mulher virgem para chegar àquilo que era o crime de sedução. Um aluno disse, desculpe. O que é mulher honesta? O aluno respondeu, professora, mulher honesta é mulher virgem. A resposta da professora, então, fulano, quer dizer que sua mãe, que é minha tia, não é honesta. Então, a expressão mulher honesta, o que quer dizer mulher honesta? Se nós, professora Ana Carla, nós trouxemos essa expressão vaga das ordenações do reino, das ordenações filipinas, e inserimos no nosso Código Penal de 1940, mulher honesta. Seduzir mulher honesta, com vã promessa de casamento. Menor de 18 anos, maior de 14, que menos de 14 seria estupro naquela época. Então, veja, que conceituação é esta? Isso é vago. O que quer dizer, na prática, má-fé? Como é que eu vou deduzir que o agente agiu ou não de má-fé? Como é que eu vou deduzir que ele agiu de boa-fé? Nós sabemos que, por exemplo, o princípio da boa-fé, que veio do direito comercial, foi inserido por alguns doutrinadores no direito administrativo. Alguns não falam na boa-fé, outros já falam do direito administrativo e como princípio. Boa-fé, que é do comercial. Mas o que é má-fé? Até que ponto eu posso aferir a má-fé do agente? Como é que eu vou dizer que realmente ele agiu de má-fé ou de boa-fé? Ah, mas ele agiu de boa-fé, mas causou um prejuízo ao erário. Ele não tinha intenção. E aí vem outro embate, professor Ana Carla, entre o direito e a moral. A intenção é moral? A intenção é jurídico? Não, mas em alguns aspectos é importante a intenção. Me permita mais uma vez, outro professor de penal, Dudu Cabral, que você ainda alcançou na Faculdade de Direito. Dudu Cabral passou numa prova de penal 2, que carne frita, a alcunha lá de uma lábia contumace, e estava na Catedral Metropolitana de Aracaju, durante uma missa, e começou a olhar várias bolsas que estavam ali enquanto as pessoas foram para a fila da comunhão. Qual o crime que ela praticou?
Porque a intenção dela, dizia o texto, a intenção dela era de furtar. Sim, a intenção era de furtar. Não se consumou. Qual o crime que ela praticou? Nunca esqueci dessa prova de Dudu Cabral. Então, veja, o agente agiu de boa fé. Ele não agiu de má fé. Ele não teve a intenção de causar prejuízo ao erário, mas acabou causando indiretamente um prejuízo ao erário. Então, essa sua preocupação tem razão de ser. Como é que nós vamos mensurar isso? Como é que nós vamos buscar um equilíbrio disto? É preciso, primeiro, que nós possamos definir exatamente com alguma precisão, eu disse, alguma precisão, certos termos que nós temos no direito, como esse termo boa-fé ou má-fé. Aí Ou a fica ao gente talante do fica. Ministério Público dizer que eu agi de boa-fé ou que eu agi de má-fé. E as consequências não vou suportar apenas eu sozinho, mas também, quem sabe, a própria sociedade, se eu Sim, causei um prejuízo ao erário. e a gente fica numa situação que depende da rigidez, da interpretação e da base teórica do juiz do caso. Ana Carla, eu tenho um medo, aliás, eu não tenho medo, eu tenho pavor exatamente dos juízes, das suas interpretações. Eu me recordo que quando eu estava direito lá na faculdade, a gente dizia assim: olhe, um juiz só deve julgar quando ele estiver bem. Se ele estiver de mau humor, é uma coisa terrível. Imagina o que é isso. Um juiz de mau humor. Vocês acham que essa é uma brincadeira, levar isso ao pé da letra? Não é? Depende do humor momentâneo do juiz, depende da sua formação teórica, depende do modo como ele pensa e interpreta o direito. Me permita aqui rapidamente. Eu fui uma vez pela DES como advogado à Capela, que você também conhece. Uma ação. Eu necessitava de uma cautelar. E lá chegando encontrei um assessor de juiz que era meu aluno. Explica para eles o que é cautelar. Pronto. Uma medida cautelar é uma decisão preventiva do juiz antes do julgamento do mérito da questão, da decisão final. Era uma usina de açúcar que estava colocando em cima da adutora, onde passava a adutora de São Francisco, muito bagaço de cana que podia afundar a adutora e romper a adutora. Então, eu queria que fosse afastado todo aquele bagaço e que cautelarmente o juiz tomasse a decisão. Aí me diz o assessor: professor, tome o meu conselho, não dê entrada agora não, porque o juiz titular, ele concede a liminar imediatamente, mas o substituto que já está de férias, volta a semana que vem, ele manda ouvir a parte contrária primeiro. Olha o que é a interpretação de juiz. O titular da comarca me daria a liminar, mas o seu substituto não daria, mandaria ouvir primeiro a parte contrária. Então, interpretação judicial não é que o juiz vai agir de forma indevida, não. É a convicção dele, por conta do seu pensamento teórico, das suas bases teóricas. Mas aí nós ficamos realmente numa ação de improbidade, por exemplo, para saber, pela alegação do Ministério Público, se houve ou não má fé, ficamos subordinados ao talante do juiz, à decisão que ele vai proferir, a depender da sua interpretação, a depender da base teórica que ele formatou durante o seu curso de direito e que ele formatou, que sedimentou, claro, durante toda a sua vida judicante. É um problema. O seu temor tem razão. Então, meus caros alunos, minhas caras alunas, vocês entenderam, além da explicação do que é improbidade administrativa, quem pode sofrer suas penas, qual é a extensão da aplicação dessa lei. Vocês viram que nesse último bloco que entre a leitura do texto da lei e a lei na sua aplicação viva nos tribunais, há aí uma grande caminhada. Né? O nosso papel aqui foi trazer para vocês a base do conhecimento, e vocês têm aí o conteúdo complementar do livro-texto, em que vocês têm as explicações técnicas, teóricas da lei de improbidade administrativa, mas o papel dessa conversa aqui não foi repetir o livro, não é repetir o texto, mas mostrar para vocês
outros aspectos da aplicação da lei e da experiência do professor José Lima na vida como gestor público, como professor, né? Como agente judicante, que ele foi, e como um grande professor que é. Quais são as dificuldades que a gente tem no lado, sob o aspecto jurídico, e essa é uma disciplina de direito no curso de gestão pública, em que a gente sempre tenta sopesar o olhar de vocês da administração, mas sem deixar de apresentar os desafios jurídicos que vocês enfrentarão. O que eu peço a vocês, e eu acho que nesse ponto o professor Zé Lima faz coro comigo, é que não desistam de inovar. Que essas dificuldades que o judiciário nos impõe na administração pública não faça vocês se acovardarem. Faça vocês buscarem unir forças junto com a pessoa do jurídico, do órgão público que você tiver, para superar os desafios jurídicos. Os desafios jurídicos de um gestor, eles estão ali para garantir os princípios de preservação do patrimônio público e não para paralisar a administração. E mostrem para o juiz da comarca do município que vocês estiverem, para o promotor da comarca do município que vocês estiverem, a necessidade da política pública que você estiver pensando, a necessidade da inovação dos modelos, a necessidade de se discutir uma nova forma de entregar o serviço público ao cidadão. A gente quer que vocês deixem não uma vela acesa, mas a gente quer que vocês deixem uma fogueira acesa dentro de vocês, para que na saída da universidade vocês sejam, junto com os novos advogados que estão saindo também, a partir de uma nova teoria do direito, de contato com a nova teoria do direito administrativo, que vocês sejam o agente de convencimento dos tribunais superiores na mudança do pensamento, sem deixar de preservar o patrimônio público e o interesse social, mas, acima de tudo, compreendendo que inovação é uma forma de preservação do interesse público, né? Não fazer nada para não correr o risco não é uma forma de preservação do interesse público, não é. Eu deixo aqui, então, com o professor José Lima, a palavra para que ele possa fazer o encerramento dessa nossa aula de hoje, que eu morri de saudade, professor, de estar sentada naquela cadeirinha de madeirinha na Universidade Federal de Sergipe, bebendo do seu conhecimento, bebendo de tudo que você trazia para a gente de vivência e, acima de tudo, bebendo da sua generosidade com nós, alunos, e com todos que passaram pelo seu caminho. A palavra é sua para encerrar o nosso encontro hoje. Eu quero agradecer a você, Ana Carla, a seus alunos, e dizer sim, inovar sempre. Eu dou um testemunho da minha própria vida. Aos 61 anos de idade, eu inovei a minha vida. Fui ordenado padre, depois de velho. Portanto, se algum aluno, alguma aluna for católico ou católica e esteja para casar, pode me convidar, que eu irei a São Paulo oficiar o casamento como padre. Vai dizer sim, que é preciso inovar. Ana Carla falou aí de uma fornalha, não uma vela, mas uma fornalha. Eu tenho um poema publicado num dos meus livros de 1989. O poema Exortação, que termina assim: devemos estar sempre atentos como uma lâmpada acesa, porque nunca faltará quem precise do fogo ardente dos nossos corações. Que o fogo possa arder, sim, essa fornalha do coração de cada um de vocês. Inovem, lutem por isso. Não se rendam às coisas passadistas. Vou repetir até Sampaio Ferraz Júnior. Não vamos contra a lei, mas vamos ousar para ir além da lei. Muito obrigado. Professor José Lima, eu que agradeço. Encerramos aqui esta grande aula, isso está uma aula magna, essa grande aula que tivemos, agradecemos a sua presença e aos alunos continuaremos na próxima semana, ainda com temas do direito administrativo, para ajudar vocês nesse processo de formação e seguir no caminho profissional de vocês. Até o próximo encontro, até a próxima aula.